São 8 da manhã agora com mais 48 minutos. Bom dia para você ligado com a gente aqui na programação do canal 780. E a gente fala agora um pouco mais sobre transportes, né? Recentemente nós tivemos aí o anúncio, foi na semana passada, de uma redução do preço do diesel. E para falar sobre os impactos disso ou não no setor de transportes, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a partir desse momento o presidente sindical Moisés Santos, acompanhado hoje também do presidente da TW Transportes, o Alexandre Schmitz, que nos dá um panorama do que está acontecendo lá no segmento de transportes. Alexandre, esse anúncio aí da redução, né, do preço do diesel na bomba já chegou aí na prática a ter de fato uma percepção aí na rodagem, no transporte de cargas? Muito bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Moisés. Obrigado aí pelo convite. A gente está podendo participar e esclarecer um pouco mais da dinâmica do setor de transportes em relação a essa oscilação, né, essa volatilidade que o combustível diesel, e a gente tem que deixar claro, diesel está sofrendo, né? Por conta de que a gasolina ela tem conseguido arrefecer por reduções de impostos, né? Inclusive a redução do imposto que houve no ICMS, ela não atingiu o óleo diesel, porque o óleo diesel já estava com uma alíquota abaixo do que foi proposto pelo governo em relação ao que era cobrado na gasolina, né? Para nós é muito rápido quando aumenta. Quase que no dia seguinte, postos distribuidoras já estão aferindo aquela variação positiva, né? O contrário já não acontece na mesma velocidade. Às vezes leva até uma semana para um transportador sentir, como tu mesmo disse, essa redução dos 4%, né? Por conta de estoques e aí dinâmica de distribuição e outras coisas, né? Essa redução talvez leve 15, 20 dias para ser sentida na prática, na economia como um todo, e no que o transportador tem sofrido na pressão dos seus custos, tá? Infelizmente, os 4% ele é quase nada, pelo tanto que já oscilou o diesel, né? A tal ponto que eu converso com transportadores muito mais antigos que eu e não lembram de ter o diesel com um preço superior à gasolina. Na história do transporte, isso eu estou falando de 60, 70 anos, né, Moisés? Não existiu isso na nossa história. Então, nós estamos passando um momento que ele é único, né? E cada transportador, cada empresário que tem na sua cadeia de serviços a dependência de transporte, vai ter que ter muita habilidade para conseguir administrar isso, né? Alexandre, uma empresa como a TW, né, por exemplo, hoje, mais ou menos quanto disso vocês precisam ter num dia, por exemplo, para tocar os caminhões da empresa? Poxa, nós estamos gastando 1.500.000 litros por mês. Por mês. Por mês. Tá? Eu teria que fazer a conta para dividir isso dia, 100 e poucos mil litros por dia, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, conforme os volumes transportados, né? Tanto que no Brasil o óleo diesel é o combustível mais, em volume, muito maior do que a própria gasolina, tá? Claro, caminhões são tanques maiores, a rodagem de um caminhão hoje gira em torno de 9, 10 mil quilômetros por mês, né? Um carro comum hoje não roda mais que 1.000 quilômetros, né? De passeio esses, né? Não o pessoal que usa para serviço, né? Então são diferenças assim gritantes em termos de volumes e de consumo, né? O óleo diesel realmente é o combustível mais utilizado no Brasil. Presidente, se a gente for fazer uma comparação, né, do que estava o diesel no começo do ano para o que está agora, oscilou muito assim no ano de 2022 o preço? Nossa, olha, tu tem esse número presente? 58%. 58%. Só nesses 9 meses agora? Só nos 9 meses. E nesse aspecto, presidente, como é que vocês se organizam, né? Porque a gente sabe que a planilha de custos do transporte é sempre bem monitorada, né? Como é que vocês se organizam para conseguir fazer o negócio rodar sem ter prejuízo, né? Assim, Alessandro, as transportadoras elas tiveram 2 eventos assim que são muito importantes e impactantes para ela. O combustível, nesses percentuais que o Moisés falou da oscilação, e os juros, tá? Os juros, na aquisição de caminhões também, ele explodiu de uma maneira absurda. Tu tem que estar muito próximo das tuas áreas contábeis, áreas de custeio, né? Para estar acertando esses ajustes com os teus clientes, né? E aí vem um fator que eu até estava comentando aqui nos bastidores com vocês. O transporte acaba sendo um colchão da economia para esses aumentos, porque ele não repassa na mesma velocidade. Isso nunca foi assim na história do transporte. As nossas relações são relações recorrentes e eu tenho que todo dia estar indo no cliente, voltando, e eu tenho que manter essa relação num nível saudável. Então, é muito ruim, e os últimos aumentos de diesel que houve, até já estava gerando um ranço entre transportadores e clientes que são atendidos
por esses transportadores, porque é muito rápida a velocidade e o impacto de custo. Então, tu acaba atenuando, acaba levando 1, 2, 3, 4 meses, conforme a negociação, né, para repassar alguma coisa desses custos, que normalmente não é tudo aquilo que já entrou para a transportadora. O transportador, ele tem que voltar para dentro de si e revisar processos. Ele tem que ajustar em outras contas. Não tem... Isso é matemática pura, né? Se o diesel aumentou um X% lá, tu tem que olhar em outras contas o que tu vai apertar, o que tu vai ajustar para conseguir aferir lucro, né? Porque as empresas precisam ter lucro, elas precisam ter lucro para investir, para pagar bem os seus funcionários e por aí vai, né? E realmente, olha, hoje eu vejo que as transportadoras que estão num nível de eficiência de processo estão conseguindo se organizar para atenuar essas variações, assim, sabe? E quando fala em variações na casa de 2 dígitos é quase assustador, sabe? Para conseguir acomodar no teu negócio. As que não estão tão organizadas estão dando outros jeitos, outras formas que eu até não saberia quais são, porque eu falo por nós, TW, tá? É complexo, tá? As coisas, preço de caminhão, juro, né, Moisés? E combustíveis também aumentou absurdamente, né? E a gente tem sentido muito forte esses impactos aí. Presidente, nesse aspecto de conseguir se organizar só na planilha assim, do custeio direto de fazer o caminhão rodar, né? Mas o planejamento da empresa altera muito assim, essa oscilação de mais de 50% que houve no preço do combustível só neste ano, no planejamento que vocês têm a médio e longo prazo, em virtude do atual contexto? Ah, sim, no nosso caso. Eu posso falar pela TW, nós tínhamos alguns projetos bem interessantes assim, de crescimento, de implantação de novas unidades, né? E todo esse planejamento ele foi recuado, né? Tu espera um tempo para sentir como é que vai o movimento, os mesmos moldes dos primeiros meses da Covid lá atrás. Então tu senta com a equipe lá da liderança do negócio e diz, olha, isso aqui segura, esse projeto dessa unidade nova que precisa construir, deixa de lado, vamos olhar para isso aqui agora para ver como é que vai se acomodar, ou em que patamar essas coisas vão se acomodar, para depois, claro, retomar, né? Presidente, com tudo isso, o volume de frete, né, a ser feito, como é que ele se comportou neste ano de 2022 até aqui? Olha, Alessandro, no caso da TW, nós estamos muito ligados ao agronegócio, graças a Deus a gente está com números bem firmes, tá? Não tivemos recuo falando da economia, mas eu sempre refiro, tá? A gente tem negócios em diversos segmentos, mas o agronegócio para nós é o mais importante de todo esse contexto, né? E o agronegócio brasileiro é absurdamente pujante, né? Então quem está ligado a ele, nos mesmos moldes que as indústrias aí de implementos, está, eu vou dizer, quase que voando, no caso das indústrias, né? Transportadores, prestadores de serviço acabam caminhando um pouco junto nisso, né? Presidente, do segmento de transporte, há algum tipo de segmento ou de tipo de carga assim, que está mais judiado, dado o atual contexto? Cargas tipo manufatura, fracionado, esse setor ele está sofrendo mais porque o consumo começa a arrefecer um pouco, sabe? A coisa chega muito cara para o consumidor final, né? E ali a briga é bastante grande entre ajustar o quanto tu vai cobrar de frete, o quanto custa aquele produto para que ele chegue viável numa prateleira, né? Esse setor, sim, está sofrendo bastante. Presidente Moisés, muito bom dia, uma satisfação ter com a gente aqui na programação. Moisés, como é que o sindicato está percebendo todo esse cenário? E a gente conversava aqui no off também, o senhor argumentava de que as empresas, diante de tudo isso também, que são fabricantes de caminhões, já estão aí pensando em alternativas aí para o diesel, num prazo talvez bem mais curto do que nós tínhamos imaginado inicialmente, né? Muito bom dia. Perfeito, bom dia a toda a comunidade, aos nossos associados. Eu também quero agradecer a presença do Alexandre, também diretor do Sindicar, né? E dizer que hoje à noite nós temos um evento lá no Sindicar, onde a concessionária Volkswagen vem com uma proposta de nos colocar sobre o Euro 6, que é um novo modelo de diesel, e também sobre o motor elétrico, que eles estão já há tempo trabalhando e tentando para que 2023 seja mais pujante nesse segmento. Mas só eu queria complementar, então, uma boa explicação do meu colega Alexandre aqui, que as empresas estão fazendo um gatilho sobre esses aumentos do diesel. E essa dificuldade é muito grande para o setor e para todas as empresas, de que toda hora ter que ir lá renegociar para cima ou para baixo os contratos. E isso cria, certo, uma
assim, não uma inomosidade, mas hoje em dia, em razão do volume do negócio, ninguém mais tem tempo, né? E quando tu mexe em dinheiro, pior ainda, né? Porque nós estamos saindo dessa pandemia e estamos tentando a recuperação. As empresas estão tentando uma recuperação. E esse tempo de negociação envolvendo dinheiro cria uma certa insatisfação das partes, mas tem que se ter uma mantença da empresa. E falando um pouco, então, das novas tecnologias que estão vindo por aí, em razão de que eles, para diminuir os óleos fósseis, no caso o óleo diesel, está vindo, então, o gás, né, para uso no caminhão, está vindo o motor elétrico, há um incentivo do governo federal para que se use motor a álcool, né, porque já está sendo adicionado álcool no diesel. Então, para o ano que vem e para próximos anos, vai ter uma mudança assim, de quase 90% ou 100% em toda a cadeia do que diz respeito ao sistema de transporte. E sabendo que são vários modais, né? O transporte de carga ele pode ser por caminhão, por veículos mais leves, tem o avião também que transporta carga, e está vindo também as redes ferroviárias federal. Então, me parece assim, que vai ser umas grandes mudanças por aí, e a preocupação também é com relação, quando eles falam em motor elétrico, saber essa sustentabilidade para fazer isso funcionar. Você vai ter tomada para te... Porque hoje a gente se queixa que não tem o diesel para refinar, e por isso que às vezes é tão caro, né? Pois é. Então, ontem eu escutava no Jornal Nacional ainda, eles dizendo que em vez de balançar tanto para o elétrico, tinha que cair mais para o álcool, que é uma matéria que já está aqui e já está funcionando. Só que você teria que se adaptar aos motores, a essa nova tecnologia, né? E isso, digamos assim, para o ano 2023, a gente pode esperar que vai vir muita coisa nova. E, de certa forma, os valores dessas máquinas, digamos assim, novas, com tecnologias, tendência, elas viram mais ou menos perto de um preço que hoje está de mercado, elas vêm com um valor muito mais alto, e até a própria capacidade de carga, a gente já tem informação de como é que seriam esses veículos? Então, hoje à noite que nós vamos tentar esclarecer tudo isso, mas me parece que não, porque antes da pandemia nós tínhamos um valor estabelecido para um caminhão, sei lá, um Mercedes lá, 1938. Com a pandemia e a falta da mão de obra em virtude de que ele fica em casa, ele pulou para 700 mil, 800 mil. Então, me parece que tem uma gordura bastante grande aí, que mesmo que se trocando a forma de combustível, não vai onerar o preço. Deve ficar mais ou menos por aí. Esses preços dos veículos, eles não voltaram, digamos assim, para um patamar um pouco mais perto do que era antes da pandemia? Está começando a voltar, porque está começando a sobrar caminhões nos pátios, mas por enquanto não voltou. Dependendo da negociação, tu consegue um preço um pouco mais interessante, né? Baixando 10%, 15%, mas o que o Moisés falou, por exemplo, ano que vem entra essa tecnologia do Euro 6, né? Que é uma tecnologia que contribui muito com o meio ambiente, ela reduz absurdamente a emissão de partículas na atmosfera. O problema é que o caminhão vem 10% a 15% mais caro, é um número de chegar que tem sido dito aí por alguns fabricantes, né? E isso, para um caminhão que hoje já nos parece caro para o setor de transportes, né? Eu sempre falo isso porque talvez para o agricultor não tanto, né? Que a conta dele é em sacas de soja, né? Mas para o setor de transporte, quem é puro, quem trabalha só com o transporte, o caminhão ficou um pouco alto, o patamar que chegou. A gente entende a cadeia, tem falta de componentes, tem a produção está sofrendo alguns impactos, faltam veículos, né? Mas ele salgou um pouquinho. E eu queria só fazer um comentário a respeito das novas tecnologias, se o Moisés me permite, claro, né? Elas são muito interessantes, né? Só que num primeiro momento elas não chegam com escala suficiente para trabalhar no mesmo patamar de preços que os veículos atuais, tá? E os combustíveis que estão sendo propostos, tanto o ciclo a gasolina ou a álcool, eles geram menos potência que o motor a diesel. Então são questões que têm que ser resolvidas, né? A bateria também é uma outra questão. Eles
tem viável hoje veículos que fazem 200 km por dia de autonomia para uma próxima recarga. Então, são situações que, talvez no perímetro urbano, ok, né, já estaria pronto, viável, funcionando. Talvez o preço do equipamento ainda um pouco salgado, porque não tem essa escalabilidade, né? Mas ainda não se achou solução para rotas de percurso mais longo, para grandes distâncias. Um caminhão, uma rota longa, mais ou menos quantos quilômetros por dia se faz? 500, 600, 1000 até 1000 quilômetros. Então a gente precisaria, no mínimo, dobrar a capacidade dessa... Tem que dobrar e teria que ter nesse percurso todo essa logística de reabastecer. Perfeito. Tanto a bateria quanto... Nós tivemos a oportunidade, a Scania nos ofereceu, posso falar de marcas aqui, enfim, um caminhão a gás e testamos o caminhão, fantástica a tecnologia, porém não se tem infraestrutura para abastecer esse equipamento da forma como ele precisa ser abastecido, que é diferente de um carro a gás. Veja só, né? São pressões diferentes, tubulações diferentes, e essa infraestrutura não está pronta. O equivalente é para veículos elétricos, né? Então eu tenho que pensar essas coisas caminhando junto. Se eu quiser trocar a matriz energética, tanto política pública como iniciativa privada investindo para poder gerar energia elétrica suficiente e ter pontos de abastecimento com equipamento de abastecimento rápido, né? Imagina, hoje um abastecimento rápido de um carro elétrico é meia hora. Tu vai num posto de gasolina, em 5, 10 minutos tu está atendido, né? Num atendimento normal. Então, esses tempos, não sei se o consumidor também vai conseguir absorver, e isso vai ter que ser entendido e melhorado ao longo do tempo. Né? Talvez de um plano de governo com investimento em iniciativa privada, uma nova infraestrutura para ser atendido isso. É que eu ia falar. Isso aí tudo vem de estudos assim, não de hoje. De muito tempo, desde a greve dos caminhoneiros, já vem se estudando isso e se vem se implantando. Então, já esse modelo que se pensa em instalar no Brasil é um modelo europeu. E lá a estrutura é mais rápida, é mais ágil, o governo age mais e as iniciativas privadas também é mais rápida, né? Aqui nós temos uma burocracia muito grande, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Quando você quer fazer uma coisa é muito demorado, tem que peticionar, tem que fazer planta, tem que fazer orçamento, tem que fazer um monte de coisas, um monte de documentos que são levados para análise, e a análise é muito demorada. Então, tanto no consumo do gás, quanto da energia elétrica, quanto no motor elétrico, vai ter que ter essa estrutura em todo o percurso. Vamos supor, Carazinho-São Paulo, tem que ter no meio do caminho. E não temos nada, e já estamos querendo vender o motor, tá? Mas daí tu vende o motor, mas tu não tem esse segmento. Tu sai daqui com o caminhão abastecido, quando tu chega lá em Curitiba, União da Vitória ou Erechim, tu não tem onde abastecer. Não tem onde, né, dar esse segmento. Então, se espera para ver o que é que o governo vai fazer nesse nível. Por isso que eu acho, talvez o que vem mais rápido vai ser o motor a álcool. Que o álcool já tem aqui, já é adicionado nos motores, não se tem uma mudança drástica, né? Só que vai ter que se operacionalizar para que o álcool chegue mais barato na bomba. Tá certo. Presidente, esse encontro hoje à noite, a partir de que horas? 19h30. 19h30 nós vamos receber o superintendente da Volvo, que vai nos esclarecer muitas dúvidas sobre o motor elétrico, e é uma forma que a Volkswagen tem também de vir aqui na cidade disseminar mais a marca e, quem sabe, propulsar esse movimento, né? Tá certo. Presidente, obrigado por sua atenção, pelas informações. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Obrigado à nossa comunidade. Estamos à disposição. Alexandre, da mesma forma, obrigado por sua atenção, pelas informações. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ouvintes. Agora são 9h07, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais informações. Fique com a gente.